Olá, meus queridos e minhas queridas, o professor Fábio Brasilino, e no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a propriedade intelectual. Para que a gente possa começar a discutir sobre a propriedade intelectual, eu gostaria de lançar aos senhores e às senhoritas algumas perguntas, alguns questionamentos. Primeiro questionamento: o ser humano seria um ser transformador? Qual que é o papel da arte e da estética para o desenvolvimento da sociedade? E o caráter artístico vai tirar a utilidade de uma coisa ou não? Por que é importante nós respondermos essas perguntas? Primeiro, acredito que ao se tratar do ser humano enquanto transformador é inegável, não é verdade? Durante toda a evolução da humanidade, nós temos transformações diversas. Então, se pensarmos, por exemplo, que em alguma época na Inglaterra nós tínhamos a necessidade de que pessoas corressem ao lado dos carros para que efetivamente sinalizasse que esses carros estão andando, e hoje nós não temos essa obrigatoriedade. Enfim, a cada época você tem aí uma obrigatoriedade, ou em cada época você tem aí alguma forma de expressão e de transformação desses objetos humanos. Nós temos que entender que o ser humano ele é um ser transformador. Se ele é um ser transformador, nós temos que começar a pensar qual que seria o papel da arte e da estética. Então pense os senhores e as senhoritas, por exemplo, quando nós estamos falando em um desfile de moda. Concordam comigo que aquelas roupas que muitas vezes são apresentadas nesses desfiles são roupas que não dá para se usar no dia a dia, não é verdade? São muitas vezes mais uma obra de arte do que uma roupa funcional, não é verdade? E a mesma coisa ocorre, por exemplo, se a gente pensar em salões de automóveis, muitos daqueles automóveis lá não vão ser daquela forma, são conceitos. E qual que é o papel dessa arte e dessa estética? E outra questão, essa característica artística, ela vai retirar uma utilidade ou não? Então pense, os senhores e as senhoritas, e aqui eu lanço um desafio. Procurem, por exemplo, ah, nas construtoras, como que estão sendo feitos os prédios. Recentemente eu vi no Instagram um prédio que está para ser lançado em Curitiba, que ele era, assim, sob o ponto de vista estético, ele era muito futurista, vamos assim dizer. Então você vê uma arquitetura bem diferenciada desse prédio. E se a gente pensar sobre esse ponto de vista, muitos automóveis eles ganham um apelo estético muito grande, não é verdade? Você tem carros mais simples, que são carros mais baratos, e você tem carros mais sofisticados, sob o ponto de vista estético, que são mais caros. Estão vendo? Então teria a arte uma importância dentro disso, e a própria ideia de arte ela teria que ser valorizada. Por que eu questiono isso? Se nós pensarmos agora em época de pandemia, o que mais foi consumido? Pensem os senhores e as senhoritas. Se nós pensarmos, foi consumido, por exemplo, pacote de viagens? Foram consumidos, por exemplo, questões relacionadas à gastronomia? Não, muitas vezes não. Isso foi bem limitado. O que nós consumimos mais foi produtos artísticos. Então foi muito comum você ter aí um aumento dessas redes de stream de filmes. Elas começaram a ganhar vários adeptos porque a arte acabou se tornando, diante dessa pandemia, algo muito relevante. E quando eu digo que é algo muito relevante, nós temos que pensar simplesmente sob o ponto de vista econômico, ok? Portanto, se nós partirmos da ideia de que o ser humano é um ser transformador, ok? E que essas transformações, então essas expressões que muitas vezes podem ser artísticas ou não, elas têm o valor, nós temos que começar a compreender que o direito ele vai se preocupar com aquilo que nós chamamos de bens imateriais. Aqui eu cito um exemplo. Quanto que vale, por exemplo, o quadro da Mona Lisa? É uma arte. Para algum, se você pegar de repente para aquela pessoa que mora no interior, que não teve acesso à educação nenhuma, ele vai olhar e vai falar: mas o que é essa mulher gorda aí desenhada? Aqui não representa nada para ele. Só que, sob um ponto de vista econômico, o quadro da Mona Lisa ele tem um valor? Sim, tamanho. Agora vamos pensar, por exemplo, já para o lado do direito empresarial, pensa numa marca. Qual que é a importância de uma marca?
O que aquilo agrega? Para vocês terem noção do que eu estou falando, o Facebook, e claro, o seu dono, ele teve uma queda no valor das suas ações. Se não me falha a memória, o dono do Facebook ele tinha perdido 7,2 bilhões do seu patrimônio. Por que ele perdeu isso? Porque algumas empresas que têm importância no cenário mundial decidiram que não mais vão anunciar no Facebook. Por que elas não queriam anunciar mais no Facebook? Porque elas não queriam ligar a sua marca ao Facebook, que por sua vez não tinha dado conta, por exemplo, de algo que nós aqui estamos chamando de fake news. Então o Facebook, prestem bem atenção, é uma das maiores empresas e o seu proprietário lá, das maiores fortunas, ele perdeu 7,2 bilhões porque determinadas empresas não quiseram mais fazer propaganda nele. Porque eu não quero vincular a minha imagem, a minha marca a uma rede social que ela não tem controle sobre as informações que são divulgadas nela. Estão vendo? Nós comumente estamos chamando de fake news. Então olha a importância que nós temos desses bens imateriais. Eu estou falando em 7,2 bilhões. É muito dinheiro e e tem um valor agregado muito grande, vamos assim dizer. Pois bem, o que seria então quando nós falamos em propriedade intelectual? Ok? Nós tivemos uma convenção internacional, então nós temos várias convenções internacionais que vão tratar sobre isso, e ele traz um conceito que eu vou ler aqui para os senhores e para as senhoritas. Bom, propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais. Ou seja, quando eu penso no gênero propriedade intelectual, eu estou diante de qualquer ação humana que modifique o status quo. Ou seja, pode ser uma expressão artística, pode ser uma invenção industrial. Então nós temos um gênero que nós chamamos de propriedade intelectual. E essa propriedade intelectual, ela tem que ter uma proteção. Ela precisa ter uma proteção, porque como eu disse agora há pouco, ela tem uma importância econômica tamanha. Pois bem, quando nós pensamos nessas criações, essas criações elas podem ser um grande instrumento de poder e riqueza. Tanto sobre um ponto de vista do direito autoral, como sobre o ponto de vista da propriedade industrial. Então pense, um filme, ele é um grande instrumento de poder e riqueza? Sim. A depender do filme, sim. Uma marca é um grande instrumento de poder e riqueza? Sim. Se você pensar nas grandes marcas mundiais, olha o poder que elas têm. Estão vendo? Pensam na Apple, por exemplo. Que poder que ela tem. Nós temos que pensar também que o fundamento da gente proteger essas criações está na globalização da economia. Porque o que acontece? Você, na condição de proprietário de uma marca, você prefere investir no Brasil ou no Paraguai? Me parece que o Brasil é mais interessante. Por quê? O Paraguai não respeita muito a sua marca. Lá é comum você ter produto falsificado. Falsificado, mas de primeira linha, tá? Que nem alguns dizem. Então, nós temos que pensar sob o ponto de vista de uma economia globalizada, começa a ter a importância a proteção para isso. E isso faz com que ocorra uma competitividade empresarial. Vamos pensar aqui em época de Covid. Será porque tantos laboratórios estão querendo criar essa vacina? Será que eles são bonzinhos, estão com preocupação? Será que eles vão morrer? Não, a preocupação não é essa. A preocupação é de que o laboratório que primeiro criar essa vacina vai ganhar muito dinheiro. Inclusive no âmbito brasileiro, nós tivemos já a informação que o governo do estado de São Paulo fez um acordo com um laboratório chinês e o estado brasileiro, o Brasil, fez um acordo com o laboratório de Oxford, se não me falha a memória, de que se eventualmente der certo aqueles testes, o Brasil vai comprar aí essa tecnologia e comprar os insumos. Estão vendo? Então todas essas criações que nós temos
do ser humano, elas têm um valor econômico muito grande e é um grande instrumento de poder e de riqueza. No nosso caso brasileiro, então, como que o Brasil trata essa criação? Trata como um direito fundamental. Inclusive está lá no artigo 5º, inciso 29 da Constituição, que vai dizer que a lei vai assegurar aos autores, seja dos inventos industriais ou artísticos, um benefício temporário para sua utilização. Estão vendo? Então a Constituição brasileira, ela traz aí que toda essa criação, quando ela é feita dentro do Brasil, tem um interesse social, então é um bem público. Então eu, Fábio, criei, mas aquilo é um bem público. Por isso que é comum falar assim, olha, tal livro está em domínio público. Por quê? Por mais que foi feito por uma pessoa, a partir de um lapso de tempo que ela pode explorar aquela sua propriedade autoral, seu direito autoral, mas aquilo ali é um bem público, estão vendo? Mas eu, na condição de inventor, eu tenho que ter assegurado, de acordo com o inciso 29 do artigo 5º, a minha exploração exclusiva, como forma de até estimular a própria ideia aí de desenvolvimento, né? Se eu não estimulo isso daí, quem que vai efetivamente fazer pesquisa se você não tivesse o direito de explorar aquela sua pesquisa? Estão vendo? Portanto, meus queridos e minhas queridas, em linhas gerais, quando nós falamos em propriedade intelectual, nós estamos falando daquelas criações humanas. E essas criações humanas, elas têm uma proteção legal. Dentro desse gênero propriedade intelectual, nós temos o direito autoral e a propriedade industrial. O que diferencia o direito autoral da propriedade industrial? É a aplicabilidade prática para a indústria. Estão vendo? Tudo que não, assim, as questões que eu crio que não têm uma aplicabilidade industrial, elas vão lá para o direito autoral. Então pensem os senhores e as senhoritas, por exemplo, uma peça que foi muito discutida nas redes sociais, que era aquela do macaquinho, sabe? Uma pessoa foi atrás da outra enfiando o dedo no ânus do outro. Por mais absurda que eu possa achar essa peça, ela tem uma proteção de direito autoral. Estão vendo? Então quem criou, ao meu ver, aquela aberração, ela tem proteção ao direito autoral. Tá? Se você quiser imitar essa peça, de repente, né, vai que vocês se empolguem e falam, não, vamos imitar isso daí. De repente, você pode sofrer aí uma ação proibindo de você praticar aquele absurdo. Estão vendo? Mas isso está dentro do direito autoral. Então é dentro do direito civil, que muitas questões elas não têm tanta importância, vamos assim dizer, mas efetivamente está protegida. Vamos pensar em algumas músicas bizarras que nós tivemos. Caneta Azul, Azul Caneta. Esse tipo de música ela tem uma proteção autoral. E se ela tem uma proteção autoral, apenas o seu autor que pode utilizar aquilo ali. Nossa, professor, uma coisa absurda dessa. Enfim, qualquer criação humana ela pode ter a proteção. E nós temos que tomar muito cuidados, por exemplo, quando a gente vai utilizar alguma imagem de alguém ou alguma criação de alguém na internet. Eu me lembro aqui de um caso que apareceu naquele programa que é de casa, na Rede Globo, e a mulher falava... Eu não lembro exatamente, mas ela falava só R$2. E ela insistia nisso. Isso acabou de se tornar, ou só R$3, enfim. Acabou se tornando um meme. Vários empresários começaram a utilizar esse meme. Então, utilizando ali de uma propriedade intelectual da mulher. E o fato é que essa mulher ela está com uma ação contra várias empresas. E essa ação aí é uma ação milionária, vamos assim dizer. Por quê? Foi ofendida a propriedade intelectual dela. Então, assim, muitas vezes são ações que a gente pensa que, sob um ponto de vista utilitarista, não teria tamanha importância, mas que aquilo ali pode gerar algumas consequências, beleza? Quando nós pensamos na propriedade industrial, então, que é uma espécie da propriedade intelectual, aí nós estamos diante das patentes, dos desenhos industriais e das marcas. Então, são questões que eu tenho mais uma aplicabilidade para a indústria e são reguladas pelo direito empresarial. Então, propriedade intelectual é qualquer criação humana, ok? Então, eu preciso ter essa criação e eu divido em direito autoral e propriedade industrial.
Direito autoral, qualquer criação que tenha proteção dentro do direito civil. Propriedade industrial, aquelas criações que tem que também seguir alguns requisitos, que futuramente eu vou tratar em outros vídeos, mas que tem uma aplicabilidade industrial. Beleza? Um abraço.